Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas falando hoje sobre prisão preventiva. Lembrando que esse assunto está na nossa nota de aula, na nossa apostila, é a nota de aula número 8. E é muito importante que vocês acompanhem esse vídeo com a nota de aula, beleza? Pois bem, nós já tivemos uma aula sobre a teoria geral da prisão, digamos assim. Em seguida falamos sobre a prisão em flagrante. Agora a gente fala da prisão preventiva, né? Ao contrário da prisão em flagrante, a prisão preventiva, para ser colocada em prática, ela tem que ser decretada. Antes de mais nada, eu vou ler aqui com vocês o conceito de prisão preventiva que eu coloquei na nota de aula. Prisão de natureza cautelar, lembrando que o prisão em flagrante é pré-cautelar, passível de decretação pelo juiz, tanto no curso do inquérito policial como da fase da ação penal, quando presentes os requisitos autorizadores e desde que não sejam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas. Veja só, pessoal, a prisão preventiva é de natureza cautelar, daqui a pouco a gente vai ver no que consiste essa natureza cautelar, só pode ser decretada pelo juiz, tanto na fase do inquérito policial, da investigação criminal, como também na fase do processo. Vixe. Tô ouvindo aí? Segunda-feira, hoje é dia 20, de madrugada, eu tô gravando essa aula. 1h30 da manhã, 1h56 da manhã. Fiquei com medo agora. Bom, vamos lá. É uma prisão decretável, ou seja, tem que ter mandado, tem que ter uma ordem judicial e depois um mandado. Pode ser decretado tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo penal, certo? E uma primeira dica, uma primeira novidade, não pode ser decretada de ofício em nenhum momento. Antigamente poderia ser decretada na fase, poderia ser decretada de ofício na fase da ação penal, mas hoje não mais. Ela tem que ser requerida, tem que ser pedida, provocada, seja pelo querelante, seja pelo Ministério Público, seja pelo delegado de polícia. Lembrando que a prisão preventiva ela só pode ser decretada quando seus requisitos estiverem presentes. E os requisitos da preventiva, pessoal, estão justamente no artigo 312 do Código de Processo Penal, que eu vou ler aqui com vocês. A prisão preventiva poderá ser decretada, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Essa última parte, pessoal, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, foi um requisito introduzido recentemente agora pela Lei 13.964, o pacote anticrime. Até então, o artigo 312 tinha o mesmo redação, só foi acrescentado essa parte aqui, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Portanto, não houve uma mudança muito significativa, não, nos requisitos da preventiva. Eles continuam basicamente sendo os mesmos, ok? Bom, daqui a pouco a gente volta para esses requisitos e quando é que pode ser decretado. Lembrando que a natureza jurídica da prisão preventiva, ela é cautelar. Ou seja, como toda medida cautelar, ela tem que ser decretada, ela só pode ser decretada quando os requisitos cautelares estiverem presentes. Lembrando que no processo penal, os requisitos cautelares são fumus comissi delicti e periculo libertatis. No processo não penal, no processo civil, é fumus moniuris e periculo in mora. No processo penal, fumus comissi delicti, fumaça do cometimento do delito, e periculo libertatis, o perigo que a liberdade do réu representa para o processo. Lembrando que não há que se falar em ofensa à Constituição Federal, ofensa ao princípio da presunção de inocência, porque o próprio Código de Processo, aliás, porque a própria Constituição prevê que prisões podem ser declaradas desde que forma escrita e fundamentada, não é isso?
Então, não há uma possibilidade de inconstitucionalidade desse dispositivo que fala sobre a prisão preventiva. É absolutamente constitucional, mas desde que os seus motivos cautelares estejam presentes. Pois bem, pessoal, o grande verdade é que a doutrina, se debruçando sobre esse artigo 312, conseguiu identificar nos requisitos lá constantes, no texto do artigo 312, alguns requisitos muito importantes e dividiu esses requisitos em pressupostos e em fundamentos, certo? Pressupostos são aquelas coisas que você precisa analisar, avaliar primeiro, né? O pressuposto é a primeira coisa que você tem que avaliar. E com relação à prisão preventiva, quando se fala em pressuposto, é justamente a segunda parte do artigo 312, que é a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, certo? Essas duas circunstâncias, repito, prova da existência do crime mais indício suficiente de autoria, são os primeiros requisitos a serem analisados. Tem esses dois? Tem. Aí você pode analisar se a prisão preventiva será cabível. Lembrando que os pressupostos também são chamados de fumus comissi delicti. Portanto, sempre que a gente fala em fumus comissi delicti, a gente está falando em pressupostos. Lembrando que seria prova da existência do crime. Prova da existência do crime, pessoal, é a materialidade, né? Houve um homicídio, cadê o corpo? O corpo está lá. Então, houve a morte, houve naturalmente a prática de um crime. Só que não pode ser sozinho, é prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Vejam aqui, pessoal, que para decretar uma prisão preventiva não é necessário prova inequívoca de que o acusado é o autor do crime. O Código de Processo Penal fala exclusivamente em indício suficiente de autoria, que é o quê? É uma probabilidade de que o suspeito tenha sido o autor do fato. Veja, não está se falando aqui em prova plena, a prova que se exige para uma condenação. Estamos falando aqui em provas que indique uma probabilidade do suspeito ter sido o autor do fato, certo? Portanto, não há que se falar em prova plena, repito mais uma vez. Lembrando que tanto a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria tem que coexistir. Ambos precisam estar presentes ao mesmo tempo. Se tiver um e não tiver o outro, não há que se falar em atendimento aos pressupostos de uma prisão preventiva. Não haverá o fumus comissi delicti, ok? Aí você não analisa nem a segunda parte, que seriam o periculum libertatis ou fundamentos, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? O fundamental é entender que precisa ter a materialidade aliado a uma indiciariedade com relação à autoria. Não é necessário prova plena, basta prova indiciária. Bom, e os fundamentos de uma prisão preventiva ou periculum libertatis? Eles estão justamente na primeira parte do Código de Processo Penal, no artigo 312. Veja lá, a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, primeiro fundamento, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei. Esses, pessoal, são os 4 fundamentos ou o periculum libertatis da prisão preventiva, certo? Veja bem, primeira observação, ao contrário do que se faz em relação aos pressupostos em que ambos precisam estar presentes, ambos precisam coexistir, quando a gente fala em fundamentos, a gente exige apenas um desses requisitos. Não é necessário que os 4 estejam presentes. Bom, se tiver 2, melhor. Se tiver 3, muito melhor ainda. Se tiver os 4, aí nem se fala, certo? Mas em relação aos fundamentos ou ao periculum libertatis, basta que um deles estejam presentes. Pois bem, e o que seria a garantia da ordem pública? Né? Como eu coloquei
aí na nota de aula, por garantia da ordem pública, entende-se que se visa coibir que o agente continue a delinquir ou a importunar o meio social. Ou seja, é possível quando houver indício concreto demonstrando que o réu, que o acusado, se permanecer em liberdade, poderá voltar a delinquir. Esse nome, garantia da ordem pública, é uma expressão muito genérica e pode indicar qualquer coisa. Basicamente, o Supremo Tribunal Federal, apesar da expressão genérica desse fundamento, entende que é o quê? A liberdade do réu, ela é perigosa porque ele pode voltar a praticar crimes se tiver em liberdade, certo? Credibilidade da justiça, clamor social, o Supremo Tribunal Federal já decretou que não é razão suficiente para a decretação da preventiva, certo? O crime causou imensa repercussão social. Não, isso por si só não é justificativa para uma prisão preventiva. Garantia da ordem... a gente pula logo para a garantia da ordem econômica. A garantia da ordem econômica, pessoal, ela é a mesma garantia da ordem pública, só que direcionada para crimes financeiros, crimes contra a ordem tributária, Estatuto de Defesa do Consumidor, crimes de lavagem de dinheiro, ou seja, em liberdade o réu poderá praticar novos crimes, mas de natureza econômica, de natureza financeira. Eu acho que nem era necessário essa garantia da ordem econômica, porque ela, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de alguns doutrinadores, está incluído dentro da ordem pública, que naturalmente envolveria a ordem econômica. Bom, conveniência da instrução criminal. O que seria a conveniência da instrução criminal? Por esse fundamento, você visa impedir que o réu, em liberdade, atrapalhe o bom andamento da investigação, aliás, da persecução, que envolve a investigação, como também envolve a fase da ação penal, o processo. Ou seja, o réu em liberdade, ele está ameaçando testemunhas, está peitando os peritos, está desafiando o juiz ou o Ministério Público. Ou seja, essa atitude, quando comprovada, acaba repercutindo na regularidade, na conveniência da instrução. Instrução o quê? É o desenvolvimento do processo. O desenvolvimento do processo na fase instrutória, que é da colheita da prova. Certo? Veja só. Um réu que ameaça a testemunha, ele está fazendo com que haja perigo em que aquela testemunha não conte a verdade, e em não contando a verdade, o processo vai ficar carente de provas honestas sobre a eventual culpabilidade do acusado, certo? E se houver descobertas sobre isso, naturalmente que o réu deve ser preso preventivamente. E por último, assegurar a aplicação da lei penal ou garantia da lei penal. Por esse fundamento, você procura estabelecer que o réu esteja presente em caso de eventual condenação para que ele possa cumprir a pena decorrente da sentença condenatória. Está entendendo? Se eventualmente o réu vier a ser condenado, ele tem que estar presente para cumprir a pena. Nada mais óbvio. E se você tiver elementos de que ele pretende fugir, portanto, se furtar a aplicação da lei penal, naturalmente que ele deverá ser preso preventivamente. Pessoal, observem que essa prisão preventiva, ela não se confunde com a condenação. Ela é, como o próprio nome diz, uma prevenção. Ela visa prevenir ou o bom andamento do processo ou a segurança da aplicação da lei, no caso de uma condenação penal, certo? O objetivo da prisão preventiva é prevenir. Portanto, não é porque você só tem elementos de autoria que por si só você pode decretar a prisão preventiva de uma pessoa. Não, porque isso aí se confundiria com eventual sentença condenatória, que não é o caso. A prisão preventiva, ela visa prevenir, ela visa resguardar o bom andamento da instrução, assim como o seu resultado final. Por isso é que ela diz que ela é chamada de prisão instrumentária, porque é um instrumento
fundamento para o bom andamento do processo. Enfim, é por isso que ela é uma prisão cautelar. Ela visa resguardar o bom andamento do processo e, repito, também o seu resultado final. Bom, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Pessoal, quando eu preparei essa nota de aula, eu coloquei o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado como um outro fundamento da prisão preventiva, certo? Mas agora eu não tenho tanta certeza se ele seria realmente um outro fundamento, um quinto fundamento. Na verdade, eu continuo achando que a intenção do legislador foi querer resgatar o clamor público, a credibilidade da justiça como razão para a prisão preventiva. Mas o Supremo já disse inúmeras vezes que isso aí não pode ser razão para a preventiva. E estava lendo alguns doutrinadores, porque os livros de processo penal que saíram ainda não estão atualizados. Aliás, os livros de processo penal não estão todos atualizados. Eu recebi atualizado do Auri Lopes Júnior, ele não faz sequer referência, pelo menos até onde eu li, sobre o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, né? E fiz uma consulta à jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E eu percebi que o ministro Reinaldo de alguma coisa, da quinta turma? Não, sexta turma. Enfim, de uma das turmas do STJ, ele entende que um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado seria a necessidade da prisão ter o periculum libertatis. Ou seja, fica claro que a prisão preventiva, ela é uma via, um instrumento para garantir o bom andamento do processo. Ou seja, a liberdade do acusado é um perigo para o bom andamento do processo, certo? Então, esse assunto ainda tem que ser um pouco mais, digamos assim, estudado, né, analisado, para a gente ver até que ponto até que ponto esse perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ele vai, né? Qual é o significado efetivamente dessa expressão. Opa, outro trovão. 2h11 da manhã. Pois bem, vou terminar esse vídeo por aqui e continuo num próximo, em seguida, para ele não ficar muito longo, para a gente ver quando é que a prisão preventiva ela é admitida, né? Nós falamos aqui dos requisitos. No próximo vídeo a gente vai ver que nem sempre quando os requisitos estão presentes, ela pode ser decretada. Tá entendendo? Porque ainda que presentes os requisitos de uma prisão preventiva, eles só podem ser aplicados em determinados crimes. Não tem sentido você aplicar a prisão preventiva numa infração de menor potencial ofensivo, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa, ainda que seja condenada, dificilmente ela vai ser presa. Então, como é que você prende preventivamente uma pessoa que não vai ser presa, ainda que seja condenado? Não é isso? Daqui a pouco a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!